Olá, sejam muito bem-vindos ao Movimento da Semana, o videocast do portal Movimento Econômico. Aqui nós discutimos os principais temas que foram destaques no nosso noticiário. E esta semana nós vamos falar de infraestrutura, porque foi um tema muito presente. Vamos falar dos impasses envolvendo o arco metropolitano, de investimentos em BR, vamos falar também sobre inteligência artificial e ainda os 10 anos da Stellantis, a montadora da unidade da montadora Stellantis, que fica em Goiânia. Também teremos uma entrevista com o presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, que vai falar dos desafios que ele tem pela frente. Bom, então vamos começar falando das rodovias federais. O DENIT retomou as obras essenciais das BRs 324 e 116 na Bahia e anunciou o fim da cobrança do pedágio no trecho entre Salvador e Feira de Santana. Essa medida reduz os custos logísticos e beneficia diretamente o transporte de cargas. Em Pernambuco, o governo estadual assegurou 41 milhões em emendas da bancada federal para requalificar o trecho entre São Caetano e Cruzeiro do Nordeste na BR-232. A obra é considerada estratégica para melhorar o escoamento da produção e dar mais segurança aos motoristas. O foco em infraestrutura é uma aposta para destravar o crescimento regional, o desenvolvimento regional, principalmente agora, quando nós vemos se aproximar o fim dos incentivos fiscais. A região Nordeste precisa realmente de mais infraestrutura para se tornar competitiva em relação às outras regiões do país. O assunto agora é Arco Metropolitano. A empresa que foi classificada em primeiro lugar na licitação do trecho sul do Arco Metropolitano foi desclassificada e agora a que estava em segundo lugar vai apresentar toda a documentação para ver se consegue ser vitoriosa, né? Mas isso abre, de certa forma, mais tensão em torno dessa rodovia, que é fundamental para conectar a Mata Norte com o Porto de Suape, que fica na Mata Sul pernambucana. E Ângela Belfort, que está aqui comigo, vai comentar, né, Ângela, a importância dessa obra. Por que essa rodovia é tão importante e o que é que traz essa desclassificação? Essa desclassificação implica numa licitação que vai demorar um pouco mais. É preocupante porque esse arco metropolitano, se fala dele desde 2012, né? Agora que se conseguiu fazer a licitação de uma parte do trecho, que são 25 quilômetros, que é o trecho sul, que vai ligar Suape até a BR-232, mas é uma expectativa de que saia do papel, porque está se fazendo a licitação. Agora, o grande problema do arco metropolitano é o trecho norte, porque o trecho norte passa por dentro da APA, Aldeia Beberibe, e tem muita resistência de entidades da sociedade civil por causa disso. Mas é uma obra necessária porque as empresas vão cortar caminho e sair dos constantes engarrafamentos da BR-101. Só para você ter ideia, a Stellantis sai de lá sem cegonhas com carros por dia. E a Stellantis contava com essa alça viária para escoar os carros, que até hoje não saiu. Pois é, um dos outros assuntos são os 10 anos justamente da Stellantis, que está instalada na Mata Norte pernambucana e precisa ir para a Mata Sul diariamente, levando toda essa quantidade de carros nas cegonhas. Inclusive a Stellantis esperou, né, vem esperando há 10 anos essa obra. Ela foi uma condição para a instalação da empresa aqui no estado, até hoje não saiu, e a Stellantis bateu o recorde em 10 anos com 1.300.000 veículos produzidos aqui em Pernambuco e nenhum deles conseguiu passar pelo arco metropolitano ainda, né? Parece uma piada, mas não é. E a Stellantis, durante a coletiva, o presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuel Capelano, ele disse que a fábrica de Goiânia é uma das poucas do mundo que tem o custo da logística maior do que o custo de transformação. Isso é um absurdo em qualquer lugar do mundo. Então, ele mesmo disse que tem que melhorar a competitividade da fábrica de Goiânia. O polo automotivo di Goiânia beneficia di un incentivo che tem gradativamente una riduzione ao longo do tempo para depois terminar no 2032. A lógica é, basicamente, do incentivo é compensar um gap di competitividade, uma diferença de competitividade que existe entre Nordeste e outras regiões do país. Isso
essa diferença de competitividade é devida principalmente à falta de fornecedores, ao custo de logística que é extremamente alta, em alguns casos à falta de infraestruturas. Qual é a ideia? E qual é a ideia da gradatividade e da redução gradativa do incentivo? Basicamente é oferecer para as montadoras que se instalam no Nordeste a possibilidade de gradativamente aumentar o próprio nível de competitividade, melhorando o custo ou extra custo para produzir no Nordeste, até quando a competitividade do que é produzido no Nordeste fica basicamente igual ao custo do que é produzido em outras regiões do país. E eles vão investir 13 bilhões para melhorar essa competitividade. Agora o governo tem que fazer a parte dele e melhorar a infraestrutura, que no caso seria o arco metropolitano, e fazer melhorias também no Porto de Suape. Porque eles vão usar essa estrada nos dois caminhos, para trazer as peças que vêm do Porto de Suape e para escoar os carros que vão para outros estados, porque você sabe que o principal mercado consumidor da Stellantis é o sudeste do país. Muito bem, Ângela. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Movimento da Semana. De nada. Até a próxima. Até. Outro tema de destaque aqui no nosso programa hoje são os cabos submarinos, né? O Brasil ainda depende muito, quase exclusivamente, dos cabos que chegam por Fortaleza, né? Existe uma grande concentração de cabos submarinos vindo dos Estados Unidos, da África, da Europa, e esses cabos é que fazem toda a conexão da nossa internet aqui no Brasil. E o governo agora começou a pensar, né, tardiamente, em diversificar, em redistribuir esses cabos, né, trazer cabos para outras regiões como Recife, Salvador e até trazer pelo sul do país. Mas, Paulo, você acha que isso vai progredir rápido ou não? Paulo Goethe aqui, nosso editor, vai comentar sobre esse assunto. Olá, Patrícia. Na verdade, o Ministério das Comunicações lançou uma portariazinha bem discreta sobre isso no seu portal, e a gente pegou esse material e trabalhou melhor sobre isso para mostrar exatamente a importância que tem essa questão dentro das comunicações. Como você falou, Fortaleza, pela questão geográfica, é muito mais bem situada em relação à Europa, Estados Unidos e África, e ela concentra dos 18 cabos, acho que 16 passam por aqui, passam por Fortaleza, no caso, né? E, assim, tem um lado estratégico bom para o Nordeste, mas ao mesmo tempo muito perigoso, porque se falhar Fortaleza, é um apagão tecnológico sem precedentes no Brasil. Então, o que o governo quer fazer é colocar cabos, abrir empresas que coloquem cabos na região norte e no sul, para descentralizar, né, e fazer com que a gente fique menos dependente. Isso coincide, aí tem a questão das leituras, o fato da ida do Haddad aos Estados Unidos semana passada, para tentar convencer empresas a vir instalarem data centers. Data centers exige o quê? Energia e comunicação de dados. Então, na verdade, esses dois fatos coincidem e mostram exatamente a importância de como o Nordeste tem que se posicionar dentro desse grande mercado que vai ser, né, de bilionário de dados. São investimentos dessa nova economia, né, que requer aí uma visão estratégica para a distribuição desses equipamentos, tanto dos cabos como do data center, e também um outro ponto, que é o fornecimento de energia, né, porque os data centers são grandes consumidores de energia. E os data centers que estão sendo planejados aqui no Brasil são investimentos bilionários que vão consumir bastante energia. E o Nordeste é um grande produtor de energia renovável, mas precisa resolver, né, essa questão, né, não o Nordeste, mas o governo federal, resolver essa questão da distribuição dessa energia, porque desde aquele apagão que houve em setembro, agosto de 2023, tem havido interrupção no fornecimento dessa energia que é gerada. Muitas empresas estão sendo obrigadas a parar de gerar energia porque não tem como escoá-la. E, inclusive, isso tem gerado brigas judiciais. Muitas empresas estão tendo prejuízo, poderiam estar gerando energia, fizeram planejamento para gerar uma certa quantidade de energia e não estão podendo gerar essa energia. Então, é preciso também equacionar essa questão aí da energia, não é isso, Paulo? É uma questão de uma oportunidade, é um problema que vai gerar uma grande oportunidade, né? Então, nesse ponto aí, tem que ver os governos e também as empresas pensarem exatamente nisso, de uma forma conjunta, e de como o Nordeste se posicionar nisso também, né? Muito bem. Paulo Goethe, muito obrigado pela sua participação aqui no Movimento da Semana e até a próxima. Até mais. Outro assunto aqui de destaque na semana é a inteligência artificial e o futuro do trabalho. Eu tive o prazer de mediar um debate muito interessante sobre esse tema dentro da programação do Hack and Play do Porto Digital, com o professor Silvio Meira, que é cientista-chefe da TDS Company, Pierre Lucena, que é presidente do Porto Digital,
e Poliana Cavalcante, que é diretora de Pessoas, Performance e Cultura da Avantia. Discutimos como a inteligência artificial está impactando o mercado de trabalho, os desafios que isso impõe às pessoas, aos funcionários e aos dirigentes, como a inteligência artificial ela pode ser encarada, né, dentro do ponto de vista da chefia, da promoção do funcionário e também o papel do RH nesse processo todo. Acompanhe as imagens para você ver aí um pouquinho do que aconteceu lá no Porto Digital. 43% de todas as perguntas em 4 milhões de conversas com Claude são: resolva esse problema para mim. Tá certo? Lembra que eu falei que 40% do trabalho de escritório, 40% do trabalho de e-mail já pode ser automatizado por máquinas linguísticas? Muito bem, 43%, é quase o mesmo número das pessoas que falam com essas máquinas estão pedindo para serem substituídas e serão substituídas. É que ninguém está discutindo isso no nível que devia estar discutindo. Em outras palavras, aqueles que criam as regulações. Não há discussão. Quando você pensa em discussão formal no Congresso Nacional, está todo mundo preocupado a ver com a conversa de que não, você tem a questão dos direitos autorais, você tem isso. Mas veja, a discussão real na vida das pessoas não é essa, a discussão é no emprego. E nós tivemos o prazer de receber aqui no Movimento Econômico o presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto. Ele visitou a nossa redação e conversou conosco sobre os desafios e os planos que ele tem para esse grande porto nordestino, um dos maiores portos do Brasil. Armando Monteiro Bisneto, o presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, visitando aqui o Movimento Econômico, conversando com a gente sobre investimentos, sobre projetos, planos. Uma matéria completa que você vai poder ler lá no portal Movimento Econômico. E aqui ele vai dar só uma degustação do que nós conversamos ao longo desse bate-papo aqui, né, nessa tarde de quinta-feira, né? A primeira coisa que a gente poderia trazer aqui são os investimentos que estão chegando para a Suape. Que investimento é esse que deve ser anunciado em breve? Olha, a gente acho que tem que começar falando da refinaria. A refinaria vai trazer 10 mil empregos diretos na construção, 20 mil indiretos. Isso é uma revolução no contexto do número de empregos que a gente tem lá no perímetro de Suape, que hoje está em cerca de 25 mil empregos. A gente tem o projeto da European Energy, que vai produzir metanol. É um projeto de 2 bilhões de reais que vai gerar 1.000 empregos na construção e outras centenas na operação. A gente tem a instalação da Blau Farmacêutica, que é um investimento de 1 bilhão e que vai gerar 1.000 empregos diretos quando a fábrica estiver funcionando a todo vapor. E que estágio ela está, essa daí? A construção dela deve ser iniciada nesse ano. O que atrasou foi o quê? Foi um problema de... Foi uma questão do imóvel. Eles já tinham um imóvel certo, que era do lado da Che, eles resolveram trocar o imóvel por uma questão técnica. Mas tem um outro investimento aí de metanol previsto, né? O que tem também um grande investimento na área de GLP. A gente vai ter o maior terminal de GLP do Brasil. Isso é um investimento do grupo Otamérica junto com Edson Queiroz e a Copa Energy. E o outro grande investimento eu ainda não posso, infelizmente, Patrícia, revelar porque ele deve ser anunciado provavelmente na próxima semana. Mas é um investimento de metanol? É um investimento na área de metanol. Mais um investimento? Um investimento muito sólido de uma empresa que tem uma tradição de entregas e tem muitos projetos na área de energias renováveis no Brasil. Então isso vai começar a consolidar a Suape como um polo de metanol aqui no Nordeste. Junto com o Tech Hub do Senai, vai consolidar não só como um polo de metanol, mas também como um polo de inovação nessa área. Sim, porque o Hub ele vem aí principalmente para capacitar essa mão de obra para esse novo mercado, né? Esse novo mercado dessa energia limpa que começa a surgir aqui com força aqui no Brasil. Né? O papel do Hub é extraordinário, porque ele vem não só para capacitar, como também para incubar empresas, ele vem para realmente desenvolver projetos e inovar. Muito bem. O Hub é uma coisa fantástica que será inaugurado em agosto. Agosto, Agora, um desafio que a Suape tem,
né, que muitos empresários reclamam, é a infraestrutura, né? É a dificuldade, que não é um problema de swap, não é um problema de swap, mas na sua posse, por exemplo, eu passei 1h30 para chegar lá por conta de engarrafamentos que o DENIT provoca em função de recapeamento, limpeza de margem, né, tirar mato da estrada e tal. Swap pode intervir de alguma forma nesse assunto? Swap pode, porque swap é uma caixa de ressonância dos empresários e do setor produtivo que está ali na região. O que eu escuto muito, por exemplo, são questões relacionadas àquele gargalo da Vitarella, que chamam ali na entrada da Vitarella. Outro problema sério ali, né? Aquilo é uma questão que a governadora já está absolutamente ciente, inclusive o projeto executivo está em fase final e as obras vão começar. Isso deve ser entregue muito em breve, a gente vai deixar de perder ali os 20 minutos que perde hoje, porque ali fica parecendo um funil, né? E não, vai ter um alargamento, vão ter novas pistas e a governadora entregará isso em breve. Pois bem, Armando Monteiro Bisneto, quero agradecer a sua presença aqui, nessa entrevista, a visita, né, e lhe aguardar para outras oportunidades aqui no Movimento Econômico. Patrícia, eu que agradeço, foi ótima conversa. Obrigada. Obrigado. Bom, chegamos ao fim do nosso movimento da semana. Espero que vocês gostem. Se gostarem, dê o seu like, compartilhem, assine o canal para receber as notificações, porque semana que vem tem mais. Até a próxima.